Olá, bom dia, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida. Estamos aí hoje, vamos compartilhar mais uma vez um estudo bíblico bem rápido, bem simples e bem objetivo na nossa página e no nosso canal aí no YouTube. Então que Deus abençoe a tua vida e que vamos entender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Hoje vamos abranger um tema muito especial, um grande tópico que tem como tema o homem como pecador, uma presa fácil para Satanás. Então nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a Bíblia. Eu quero que você abra juntamente comigo a tua Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número 3, versículos de número 10 até o versículo de número 13. Nós estaremos lendo e vamos aí meditarmos um pouquinho na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia nos ensina a respeito do pecado. O homem como pecador, uma presa para Satanás, uma presa fácil para Satanás. Gênesis capítulo de número 3, versículo 10 até o 13, pega a tua Bíblia nas mãos e vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizesse isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Glória a Deus. Irmãos, todos nós sabemos de cor e salteado a história sobre a tentação de Eva, onde Satanás, no corpo de uma serpente, ele vem e ele acaba convencendo eles a pecar. Hoje vamos ir um pouquinho mais a fundo nessa história. E vamos entender um pouquinho mais que, na verdade, Adão ele desobedeceu uma ordem de Deus. Veja Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Deus deu a ordem a Adão. Diz a palavra do Senhor assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja que eu dei ênfase, porque Deus, ele ordenou o Senhor Deus ao homem. Deus havia ordenado a Adão, ele sabia perfeitamente da ordem de Deus. Eva ainda não havia sido criada quando Deus deu essa ordem. A ordem foi no capítulo de número 2 e o versículo 16 e 17. Aí só no versículo 18 que o Senhor vai dizer assim, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então entenda que a ordem e o peso maior da responsabilidade do pecado veio sobre Adão. Porque Eva, ela não sabia da ordem de Deus. Ela poderia dar a desculpa, não, eu não sei. Vou fazer aqui uma conjectura, de repente Adão não havia comentado com Eva que Deus tinha proibido daquela árvore. Mas Adão sabia. Então Adão não tinha desculpas para dar para o Senhor. Porque ele sabia da ordem de Deus. E ele deixou de obedecer o Senhor para ser influenciado por Eva. Então, quando eles ouviram a voz de Deus, eles temeram. Só que eles estavam acostumados a ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia vai nos falar assim que Deus ele passeava todos os dias no jardim. Deixa eu achar aqui no capítulo 3. A Bíblia vai nos falar assim que Deus ele passeava no jardim durante a viração da noite, durante a viração do dia. Então isso significa que à tarde Deus ele passeava pelo jardim.
Então Adão ele estava acostumado a ouvir a voz do Senhor. Capítulo 3, versículo 8 diz: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então Adão ele ouviu a voz do Senhor. Só que agora, quando ele ouve a voz do Senhor, um sentimento diferente brotou no seu coração, um sentimento de temor. Por que esse sentimento de temor? Porque eles desobedeceram a Deus. E quando desobedece a Deus, o sentimento do pecado, ele traz em nós o temor, o medo de Deus. Deus ele veio até Adão, só que Adão ele sentiu medo, e ao Adão sentir medo, ele se esconde do Senhor. E aqui nós conseguimos abranger nesses versículos 3 consequências do pecado. Se você quiser anotar, para você não esquecer, anote aí. 3 consequências do pecado. Primeira consequência do pecado, vergonha de Deus. Segunda consequência do pecado, esconder-se de Deus. Terceira consequência do pecado, ter vergonha, esconder-se e afastar-se de Deus. Só que essa é o pensamento nosso de ser humano quanto ao pecado. Mas Deus, na verdade, Ele quer que mesmo você peque, você corra para Ele, não se esconda dele. Só que Satanás, ele vem, ele nos envergonha para que nós possamos nos esconder do nosso Senhor. Porque longe de Deus, nós não temos forças para vencer o pecado. Mas em nome de Jesus, Deus ele vai fortalecer você. Deus ele vai te dar força para que você consiga vencer as tentações. Vamos adiante. Então nós conseguimos abranger essas 3 consequências do pecado. Só que Deus ele sabia. Deus ele sabia que Adão e Eva já tinham pecado. A Bíblia nos fala assim que o Senhor ele é onisciente. O que é onisciente? Ou seja, Deus sabe todas as coisas. E eu te pergunto, e com certeza você também deve estar perguntando, e por que Deus ele perguntou, e por que Deus perguntou para Adão? Porque a Bíblia aqui nos mostra que Deus ele fez uma pergunta. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste de toda a árvore que te ordenei que não comesse? Deus ele sabia. Mas ele queria ouvir a confissão de arrependimento de Adão e Eva. Diz assim: Senhor, comemos, pecamos, falhamos, erramos, Deus. Deus ele queria ouvir deles a confissão do seu pecado. Só que aí o que acontece é algo totalmente diferente. E Deus, aqui nós conseguimos identificar que Deus ele já sabia de uma terceira pessoa no envolvimento da desobediência de Adão e Eva. Porque Deus ele fala assim: quem te mostrou que estavas nu? Quem te mostrou? Gênesis capítulo 2, versículo 25, a Bíblia diz assim: e ambos estavam nus, homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Por que agora eles estavam com vergonha? Quem mostrou para Adão ou quem mostrou para Eva que vocês estão nus, se vocês não sabem? Então Deus já sabia do envolvimento de uma terceira pessoa. Quem que mostra o pecado? Quem que mostra o erro? Quem que é tido como acusador na Bíblia Sagrada? Quem que sempre quando você erra, ele vem e ele te aponta o teu pecado para tentar te destruir? Satanás. Deus sabia do envolvimento de Satanás na desobediência de Adão, e por isso que ele pergunta: quem te mostrou que tu estavas nu? Se até então vocês andavam nus e não tinham vergonha, agora vocês têm vergonha, então quem mostrou para vocês? Deus sabia já perfeitamente do envolvimento de uma terceira pessoa. Porque todos os dias eles estavam ali junto com a árvore e não tinham vontade de comer. Por que da noite para o dia Eva sentiu vontade? É a influência. Porque Satanás ele veio ali no corpo da serpente, ele influenciou Eva. E o interessante é que Satanás nunca vai te ofertar algo que não te chame a atenção. Porque quando ele mostra a fruta para a mulher, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais.
Então abriram-se os seus olhos através do pecado. Satanás nunca vai te dar uma oferta que você não queira. Ele vai te ofertar algo que seja agradável, que seja chamativo aos seus olhos, que te chame a atenção, algo que você queira para te tirar do foco de Deus. Então Deus ele já sabia do envolvimento de uma terceira pessoa. Deus ele sabia que eles tinham errado. Deus ele sabia da desobediência deles. E o que Deus queria? Uma confissão. Eu pequei. Era só ter falado isso. Aí o que eles fazem? Eles começam um jogo de culpa. Joga a culpa num, no outro. Deus pergunta para Adão: Adão, você comeu da árvore? E Adão diz assim: a mulher que me deste por companheira. Adão, além de jogar a culpa na mulher, jogou a culpa em Deus. A mulher que tu me deste, ela fez com que eu errei. Se o Senhor não tivesse me dado, de repente eu não teria errado. Eu estava sozinho aqui, eu sabia. Mas o Senhor fez essa mulher e colocou junto comigo. E ela fez com que eu pecasse. Olha, Adão ele jogando a culpa até em Deus. Deus ele viu que todos os animais tinham uma companheira e resolveu fazer uma companheira para Adão. Porque ele fala assim: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma adjuntora, ou seja, uma auxiliadora. Alguém que auxilie, alguém que ajude, alguém que esteja com ele. E agora olha Adão, na primeira falha de Eva, jogando a culpa na mulher e jogando a culpa em Deus. A mulher que tu me desse. E quando Deus ele pergunta para Eva, disse Deus à mulher: por que fizesse isso? Aí a mulher ele pega e joga na serpente. A serpente me enganou e eu comi. Mas eles sabiam perfeitamente que não era para se comer. Eles foram uma presa fácil para Satanás. E Deus ele perdoa os nossos pecados, mas ele quer ouvir de nós confissão e não desculpas. As nossas desculpas não são suficientes para convencer a Deus. A justiça humana para Deus é tida como trapo de imundícia, fede para Senhor. Mas Deus ele quer ouvir de nós confissão. A Bíblia fala no livro de Provérbios: se confessares os seus pecados e os deixares, o Senhor perdoa. Mas temos que confessar e abandonar a prática. Então nós entendemos aqui o homem como uma presa fácil para Satanás. Agora, para nós concluirmos esse estudo, abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 2. Paulo trazendo para a igreja de Éfeso uma palavra muito linda. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 2 diz. Vamos ler a partir do versículo 1. Efésios 2, a partir do versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então nós entendemos aqui, Jesus ele nos trouxe o perdão. Jesus ele nos trouxe a salvação. Outrora andávamos no curso deste mundo, mas agora andamos no curso da presença de Deus, guiados pelo Senhor, para irmos morar no céu no dia do arrebatamento da igreja. E temos através de Cristo a mudança de nossas vidas. E eu falo para ti também, Deus ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. Pela graça somos salvos. Jesus ele pagou o preço pelos nossos pecados. E Ele pode perdoar as nossas ofensas, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Mas confessa o teu erro, aceita Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Seja mais feliz, receba a presença de Deus na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.